Olá, gente. Estou aqui para mais uma aula, né? Só que desta vez é uma aula de revisão para a recuperação, tá ok? Na verdade, aqui não é uma revisão, aqui é mais um lembrete bem rápido e a gente vai ver que conteúdos estarão nesta recuperação. Vamos lá. Partindo do primeiro módulo, né? Nós, na verdade, nessa aula, nós resolvemos, né? Nesta aula, para esta recuperação, nós resolvemos colocar os conteúdos que são mais importantes para o 7º ano. Aqueles conteúdos que você não tem como dizer assim, eu saí do 7º ano sem entender esse conteúdo, tá? Então, nós resolvemos fazer dessa forma, porque fica uma coisa assim mais bem aproveitável, tá ok? Então, o primeiro conteúdo, né, é exatamente o capítulo 1. O capítulo 1 nós vimos ainda em sala de aula, né, na aula presencial, ainda na escola, fizemos prova sobre ele, tá? E nós vamos tratar desse conteúdo. Rapidamente, eu vou só falar um pouco, né? O capítulo 1, ele fala sobre a formação do povo brasileiro, né? Na questão de que povos foram encontrados, todos nós sabemos foram os indígenas. E qual aí depois os europeus, né? Começaram também a se misturar, desculpem, a se misturar com os indígenas. E daí, por isso o termo miscigenação. Porque houve essa mistura realmente para a formação de novos povos. E aí, no período do ciclo do açúcar, vieram quem? Os africanos. E aí a população, ela veio se miscigenando. Esse é o termo. Então, o capítulo 1 fala sobre isso, tá? E aí, mais à frente, ele fala sobre que essa população ela está em crescimento, né? De que forma? Há um certo período, né? Tem inclusive na página 341 um gráfico mostrando, em um certo período a população estava crescendo bem pouco. Nascia muita gente, mas morria também, devido aos cuidados, às questões de saúde, medicação que não tinha, vacina. E aí, a partir de 1950, a população começou a crescer, a se desenvolver, as pessoas foram adquirindo novos hábitos e daí surgiram, né, novos medicamentos, vacina para algumas doenças, as medidas sanitárias foram sendo tomadas, né, tratamento da água. Isso fez com que a população crescesse, não só em quantidade de nascimentos, mas em qualidade. As pessoas estavam envelhecendo com qualidade. E a população, o texto diz, na página 343, a população não parou de crescer. Apenas as mulheres, mesmo tendo poucos filhos, menos filhos, né, que antes, mas essa população continuou crescendo porque os que nasciam estavam conseguindo sobreviver, né, não morriam antes dos 50 anos. Como a gente vê hoje, 50 anos é uma pessoa ainda jovem. A gente vai saber de uma pessoa que já está acamado já nos seus 80 anos, mais ou menos, tá? E aí a pirâmide etária do Brasil, né, aquela pirâmidezinha, ela mudou. A base, que era onde tinham as crianças, foi diminuindo e o meio da pirâmide, né, que é onde estão os adultos, começou a se alargar, ou seja, nós temos mais adultos, as pessoas conseguiram crescer, tá ok? E também nós vamos falar sobre o capítulo, né? Então aqui, capítulo 1, certeza, já estará na prova. Capítulo 2, nós temos o capítulo que fala sobre a dinâmica, né? Sobre a mobilidade da população. Essa população que cresceu hoje, ela se mobiliza, ela se movimenta em prol daquilo que ela está precisando. Então, o que é a mobilidade? Diz respeito à movimentação, ao que? A migração. E aí na página
363 começa a falar sobre a migração no Brasil a partir de 1950. O que a gente pôde observar? A gente olhando o mapinha, né, sobre migração, que é a mobilidade da população brasileira, mostra que a partir de 1950 a falta de emprego, os períodos de seca, principalmente no Nordeste, fizeram com que as pessoas mudassem, né, migrassem para outras regiões do país em busca de emprego. E aí, em seguida, na página 364, mostra a migração de 1960 a 1970. Depois mostra a migração de 1970 a 1980. E aí depois ele fala sobre essa migração para outros lugares do mundo. E no mesmo capítulo também fala sobre como sempre a migração é por fatores econômicos. Nós temos também, o texto fala sobre a questão socioeconômica, né? Ele faz a diferença entre população economicamente ativa, que são aqueles que estão aptos a trabalhar, em idade de trabalhar, e a população não economicamente ativa, ou seja, aqueles que já não podem, que são as crianças, né, e os idosos a partir de 60 anos. 65, na verdade, né, gente? Porque se a gente for ver, hoje não é mais 60 anos. Isso vai mudando conforme a capacidade da pessoa. Uma pessoa de 60 anos, uma senhora de 60 anos, ela ainda pode trabalhar, dependendo do trabalho dela, se não for em trabalhos muito desgastantes, ela pode ainda trabalhar e ela vai querer com certeza, tá? Então, sim, aí o capítulo fala sobre a desigualdade, né? Sobre essa distribuição de renda, sobre as oportunidades de emprego, e assim se encerra o capítulo 2. No capítulo 3 fala sobre o território brasileiro. Pronto, aí é o foco do 7º ano. Falar sobre localização do território, sobre a localização dele em relação à tríplice fronteira, né, com a Argentina e Paraguai, sobre a localização do Brasil, que está 93% no hemisfério sul e apenas 7% no hemisfério norte. Só um pedacinho do Roraima no hemisfério norte. E em relação à linha ao meridiano de Greenwich, ele está localizado totalmente no ocidente, ou seja, no oeste. Gente, da localização do Brasil é isso, é falar em relação a Greenwich em relação ao Equador, tá? E aí, no capítulo 3 também fala sobre o quê? Os pontos extremos, mostra todos os pontos extremos, a norte, sul, a leste e a oeste. Gente, tem lá no canal, vocês olhem que tem todas as videoaulas. Somente o primeiro capítulo que nós assistimos na sala de aula, que foi aula presencial. A partir do 2º capítulo, que já foi segunda prova, temos todos aqui. E o capítulo também fala sobre a questão da ocupação do território brasileiro. Gente, esse capítulo 3, vamos dizer assim, que de todo o conteúdo, você não pode sair do 7º ano sem saber. Ocupação do território brasileiro vai tratar de quê no capítulo 3? Ciclos econômicos. Ciclos econômicos. Gente, os ciclos econômicos foram aquelas atividades econômicas que deram origem à ocupação do território. O território ele foi ocupado numa cidade e em outra a partir dessas atividades econômicas, a partir desses ciclos. Tudo começou com qual ciclo? Pau-brasil. Em seguida, cana-de-açúcar. E tem todo o mapinha com a localização. Já expliquei, né, várias vezes sobre isso. Aí o próximo ciclo é ouro, né, a mineração. E o último ciclo, café. Esses são os 4 principais, mas nós temos, né, os ciclos que aconteceram entre eles, a pecuária, o do algodão, drogas do sertão. Então, gente, isso já foi explicado.
tá? Mas esse é o principal capítulo. O principal capítulo, assim, é o que fala sobre todas as atividades, o extrativismo, a industrialização, fala sobre a questão do surgimento das ferrovias, tá? E no capítulo 4, fala sobre o campo e a cidade, que primeiro o campo se modernizou, né? A industrialização também atingiu o campo e logo em seguida veio a urbanização. Como? Através da industrialização, ou seja, a industrialização surgiu, ou melhor, a urbanização surgiu a partir do processo de industrialização. A indústria chegou, foi preciso construir escolas, hospitais para abrigar os trabalhadores, ou melhor, para dar suporte à vida dos trabalhadores. Então, as pessoas foram saindo do rural para o urbano, e aí foi surgindo o urbano. Então, o urbano surgiu devido ao processo de industrialização, tá ok? Então, o processo de industrialização e urbanização aconteceram um por causa do outro, tá ok? E aí o texto fala sobre o surgimento das cidades, né? O crescimento das cidades, os problemas urbanos, sobre as regiões metropolitanas que vão surgindo, né? Sobre o que é metrópole, o que é a megalópole, né? Isso tudo já foi explicado, né? Todas essas questões já foram explicadas. E no capítulo... Só um minuto. E no módulo 3, nós temos o capítulo 5. Então, módulo 3, o capítulo 5 vai estar, tá ok? Então, 1, 2, 3, 4 e 5 são os capítulos que estarão na recuperação. Capítulo 5, ele fala sobre a diversidade, né? Diversidade do Brasil em relação ao que? A vegetação, diversidade natural, o aspecto natural e as regiões. Aí ele vai falar, ele começa falando sobre os tipos de vegetação, que vocês veem também um pouquinho no 6º ano. No 7º ano ele só reforça os tipos de vegetação, mas aí ele fala sobre um fator, um aspecto muito importante, a divisão regional do Brasil, a regionalização do Brasil. Eu cheguei a passar um trabalho, né, que eu já falei que apenas 4 pessoas da turma, né, fizeram, somente essas 4, e é um trabalho sobre regionalização. A divisão regional do Brasil, ela não começou do jeito que está hoje, em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, não. Ela começou a partir das capitanias hereditárias, aquelas linhazinhas no sentido horizontal, onde tinha as terrinhas marcadas. Não, começou ali, mas a divisão ela veio se desenrolando. Em 1822 teve um tipo de divisão, quando eles viam que, por exemplo, o Maranhão é mais parecido com o Piauí do que com o Pará, então vai ficar sendo região Nordeste. E aí eles iam ajeitando os estados levando-se em consideração os aspectos naturais, mas também econômicos e culturais, tá ok? Então, por exemplo, Tocantins, até a divisão de 1940, Tocantins era Goiás. Tocantins era o mesmo estado, Goiás. Não existia Tocantins. E aí depois eles foram percebendo que aquela parte norte do Goiás era mais parecido com a região norte. E aí resolveram fazer, né, essa divisão. E aí surgiu o estado do Tocantins. E ele nem ficou com o Goiás, com a região centro-oeste. Ele é mais parecido com a região norte, então ficou sendo região norte. Tá, gente? Então, esse é o conteúdo para a prova. Aqui eu estou trazendo, né, só para vocês. Tem todas essas videoaulas no canal, mas essa videoaula aqui, a última que eu postei no dia 2 de dezembro, ela mostra
é um aulão sobre todos os conteúdos, tá ok? Então, deem uma olhada lá, tá? Deem uma olhada para vocês fixarem melhor o conteúdo. Então, conteúdos da recuperação, capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, tá ok? Se tiverem alguma dúvida, me procure, mas eu acredito que não tem, até porque ninguém me procurou até agora, apenas um aluno me procurou, na verdade. E é isso, estamos por aqui para tirar qualquer dúvida. Até mais.